Jesus ele vai falar no versículo 6 sobre o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Então eu quero rapidamente explicar aos irmãos o que significa esse versículo, que também é muito conhecido. O grande significado aqui de não dar pérolas aos porcos é você não dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Na época de Jesus, os cães e os porcos não eram vistos com bons olhos pelos judeus. Os cães, porque não eram que nem hoje, que nem o cachorrinho que você tem lá bonitinho, que fica em casa, tal, não. Os cachorros naquela época eram cachorros praticamente selvagens. Eles andavam em bandos dentro das cidades, atacavam as pessoas, comiam tudo que não devia. Então o judeu ele não gostava de cachorro, nesse sentido. E mesma coisa os porcos, que eram vistos por eles como animais imundos. Então quando Jesus fala, não deis aos cães e aos porcos as coisas santas, ele está dizendo isso, que nós não devemos dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Nós não devemos ficar insistindo, e aqui é a grande lição que Jesus está ensinando, porque essa passagem do não julgueis, ela está tratando de como que eu vou lidar com o erro ou com o pecado do meu próximo. Como que eu vou lidar com isso? Jesus ele estabeleceu aqui alguns parâmetros, que eu tenho que fazer isso sem hipocrisia, com amor, com misericórdia, com cautela, sabendo que da mesma forma com que eu julgar, eu serei julgado. Então Jesus ele está tratando desse contexto, de como eu devo agir com o pecado do próximo. E agora aqui ele está falando o seguinte: se alguém está vivendo no erro, e você está anunciando o evangelho para aquela pessoa, você está anunciando a verdade para aquela pessoa, e ela está desprezando aquilo que você está falando, então é nesse contexto que ele fala, não deis aos cães e aos porcos as coisas santas. Pérolas aos porcos é nesse sentido. Então quando você vai evangelizar alguém, amado, nós precisamos ter a sensibilidade de saber a hora de não falar mais nada. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender quando a pessoa não quer mais ouvir, quando a pessoa está desprezando aquilo que você está falando. É por isso que Jesus chama aqui de cães e porcos. São aqueles que desprezam o evangelho. E mais, são aqueles que odeiam o evangelho. É por isso que ele fala que voltando-se vos despedacem. Jesus está falando isso, que pode ser que se você ficar querendo jogar pérolas aos porcos, além deles não valorizarem, eles vão te atacar. Agora preste atenção, irmãos. Quantos cristãos às vezes que são imprudentes e querem fazer evangelismo em lugares inapropriados. O pessoal vai lá no carnaval, todo mundo lá bêbado, bagunçando. A pessoa não quer saber de Jesus naquele momento, irmão. Quantos cristãos que entram em contexto porque ele acha que ele tem que levar o evangelho em qualquer lugar, e às vezes ele está jogando pérolas aos porcos. Não que as pessoas sejam porcos ou cachorros, não é isso. Mas quer dizer o quê? Você está querendo dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Então nós temos que ter a sensibilidade de saber os lugares que nós devemos ir, e saber para quem nós estamos falando, e saber a hora de não falar mais nada. Já falei, já anunciei a verdade, já falei aquilo que eu acredito. Se a pessoa está desprezando, a partir de agora eu vou apenas orar por essa vida. É nesse contexto. E é por isso que Jesus vai dizer lá em outro lugar, que se eu for em uma cidade ou em uma casa e eles rejeitarem o evangelho, sacode até o pó do seu pé. Jesus não falou para a gente ficar insistindo várias vezes, brigando com a pessoa, discutindo com a pessoa, não. Nós temos que saber a hora certa. Então, pérolas aos porcos é nesse sentido, que não devemos ficar anunciando o evangelho para alguém que despreza o evangelho, que odeia o evangelho. Então nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que fazer esse julgamento, temos que fazer isso.